paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. Amém, meus irmãos? Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está falando a respeito de Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus. Lá em 1 Reis 3:9, diz assim a palavra de Deus: Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? Quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor, na verdade, ele pediu um coração que ouve, um coração pronto para ouvir. E isso passou a ser sinônimo de sabedoria. E quando a sabedoria é apenas isso, um coração que ouve, um coração sábio, é um coração que ouve. Infelizmente, porém, muitos têm negligenciado ouvir a palavra de Deus. Há aqueles que, em nome da graça, pensam que pode abrir mão da pregação aos domingos, nos cultos. E há aqueles que simplesmente não ouvem a palavra por pensar que há coisas mais importantes para fazer. Mas hoje eu quero mostrar a grande perda que é você deixar de ouvir uma palavra, a palavra de Deus. Isso tem trazido algo de grande perda no coração da igreja. Tem deixado de receber as riquezas do rei. Porque a fé, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Lá em Romanos 10:17, na Revista e Corrigida, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na Revista Atualizada, diz melhor ainda: é assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir, e não por ter ouvido. Você pode entender que é para continuar ouvindo. A ordem aqui é para que você ouve e continue ouvindo a palavra de Deus. O verbo aqui está no presente contínuo, que significa continuar. Paulo faz questão de dizer, nesse contexto, que a fé não virá por ouvir a Deus diretamente no seu íntimo, mas por ouvir a Deus na pregação do Evangelho. O apóstolo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas o que muitos não percebem é que esse ouvir mediante a pregação. Há muitos cristãos no nosso meio que têm desprezado o momento da pregação. Há pessoas que têm muitas coisas a fazer. Na hora da oração ela está presente, na hora do louvor ela está lá presente, mas na hora da pregação ela sai para resolver suas coisas, ou mandar mensagem, ou responder mensagem, ou até mesmo conversar com alguém na hora da palavra. Infelizmente tem pessoas que ainda não entenderam o que o apóstolo está nos mostrando aqui. O que Salomão nos disse: um coração para ouvir a Deus, através da pregação. Lá em 1 Coríntios 1:25, o apóstolo Paulo diz: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A maneira de Deus liberar todas as riquezas do céu, as bênçãos, os milagres, a salvação, é pela loucura da pregação.
O método de Deus parece tão desprezível. Um homem se levanta para pregar a palavra e então as pessoas recebem a bênção de Deus. No entanto, este é o método de Deus. A palavra salvar é sozo no grego e significa muito mais do que salvar do inferno. Sozo significa salvar, curar, preservar, restaurar, proteger e prosperar. Tudo isso está incluído nas bênçãos que recebemos por meio da pregação. Quando o pregador libera a palavra, a fé vem ao nosso coração. Nos dias de Jesus, as pessoas seguiam para ouvir a palavra. E quando ouviam, ganhavam fé para receber o milagre. Lá em Lucas 5,15 diz: porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. O Senhor Jesus sempre pregava primeiro e depois operava os milagres. A sequência era sempre essa: pregar, ensinar e curar. E enquanto ele pregava, as pessoas ouviam, e enquanto ouviam, recebiam fé para ser curada. Nós podemos receber o Espírito de Deus ouvindo a palavra. Em Gálatas 3, no versículo 2 diz: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Até mesmo o Espírito Santo nos foi dado por meio da pregação da fé. Aqueles que procuram ter sua vida totalmente correta, cumprindo todos os mandamentos, antes de receber o Espírito, vão ficar esperando a vida toda. Em Atos 10:44, a gente pode ler que o Espírito nos foi derramado, o Espírito foi derramado sobre Cornélio e sua família, enquanto eles ouviam a pregação de Pedro. Mas não apenas o Espírito nos é dado por meio da pregação, os milagres também são liberados por causa da pregação. Em Gálatas 3, no versículo 5, diz assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Enquanto você está ouvindo, o Senhor está suprindo. Enquanto você ouve a palavra, os milagres acontecem. Paulo está explicando como Deus faz os milagres e libera o Espírito. Não é pelas obras da lei, não é pelo que você faz, não é pelo que você tenta cumprir dentro dos mandamentos, mas é pelo que Ele já fez por nós, o que Jesus já cumpriu. Se não há pregação, a igreja tem uma grande perda, porque não é pela lei, mas é por ouvir a pregação da fé. Se não há pregação na vida da igreja, a perda é grande. Simplesmente não podemos edificar a casa de Deus sem o ministério da palavra. Nós recebemos também os milagres quando ouvimos a pregação. Em Atos 14, temos o relato da cura do paralítico. Lá em Atos 14, o 8, o 9 e o 10. Vou ler. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhes em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Como o paralítico foi curado?
Porque teve fé. Como ele recebeu fé? Porque ouviu a pregação de Paulo. E o que Paulo estava pregando ali? O verso 7 diz que Paulo pregava o Evangelho. Assim, não é qualquer pregação que vai trazer fé. Apenas a pregação do Evangelho. Hoje temos muitas pregações, mas não há muitas pregações genuínas do Evangelho. Se lermos o verso 3, veremos que o Evangelho que Paulo pregava era a palavra da sua graça. Mas qual era essa palavra da graça que Paulo pregava? No capítulo 13 de Atos, nós temos a narração de uma pregação inteira de Paulo. E ali nós podemos ver qual era o conteúdo da sua pregação. Se nós quisermos ter resultado que Paulo teve, nós devemos pregar o que Paulo pregava. Não vamos ler o texto inteiro, que é grande, mas a gente pode ler um pedacinho para você entender a mensagem que Paulo pregava lá em Atos 13, no finalzinho do 38 e no 39, diz assim: Tomais, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecado por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Certamente Paulo pregava a remissão de pecado. Foi esta a pregação que o paralítico ouviu, e qual ele encheu o coração de fé para ser curado. Observe que Paulo nada disse a respeito de cura, mas sobre perdão de pecado, a justificação pela fé. Esta é a palavra da graça que Paulo pregava naquele momento e que nós hoje também devemos pregar. Você não receberá milagre por fazer algo para Deus, mas simplesmente por ouvir a pregação. Quanto mais você ouve, mais fé você recebe. Então mais milagre você vê. É preciso receber algo genuíno de Deus. Necessitamos de receber bênção de Deus, mas precisamos ouvir a palavra. Valorizar a pregação. Percebemos que o paralítico conseguiu ver o contexto entre o perdão dos pecados e a sua cura. Isso significa que ele recebeu uma iluminação enquanto ouvia a palavra. Na luz da palavra, nós recebemos a iluminação e o entendimento. Precisamos ter a luz de Deus, a luz que vem por ouvir a palavra. Em Lucas 10, o Senhor foi à casa de Marta e Maria. As Escrituras diz que Marta andava de um lado para o outro, preparando a comida para aquele que tinha multiplicado pães e os peixes, não somente uma vez, mas duas. Maria, porém, estava aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Marta se incomodava de que só ela trabalhava, enquanto Maria ficava aos pés de Jesus. O Senhor, porém, responde a Maria. Responde que Maria escolheu a melhor parte. Olha só o que diz no verso do capítulo 10 de Lucas, no verso 38 até o 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quietava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que ela venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta,
andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. É incrível, mas muitas pessoas entre nós preferem servir do que ouvir. Gostam de ficar envolvidas em muitas coisas e nunca param para ouvir uma pregação. Porque não ouvem, acaba perdendo a motivação de continuar. Na verdade, ouvir a palavra faz com que o crente faça o trabalho realmente que conta para o reino de Deus. Maria ungiu Jesus com o perfume. E por isso o Senhor disse que onde fosse pregado o evangelho, as pessoas saberiam o que ela tinha feito. A obra daquele que ouve a palavra tem um alcance eterno, mas a obra daquele que apenas serve tem um alcance pequeno. Todo serviço será recompensado, mas o ouvir a palavra da pregação do evangelho é a melhor parte. Amém, meus irmãos? Quero orar por você agora. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, queremos louvar o Teu nome, Senhor. Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos esses que nos assistem nessa hora, Pai. Deus, que eles possam, Pai, abrir o entendimento, Senhor, abrir o coração para a Tua palavra, para a Tua mensagem da salvação, Senhor. Pai, que o Senhor esteja tocando em cada coração e abençoando, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor esteja com a sua mão de poder sobre a vida de cada um que parou um momento para ouvir a tua palavra nessa hora, Pai, e que entendeu no seu coração que ouvir é a melhor parte. Assim como o Senhor disse a Maria, Senhor, ó Deus, aonde essa palavra for pregada, todos saberão o que ela fez. Por isso, Senhor, nós queremos entender os Teus propósitos para as nossas vidas, Pai, nos mostrando dentro da Sua palavra, no nosso conhecimento, Senhor. Ó Deus, que esse conhecimento venha a ter no nosso coração, um coração para ouvir, Senhor, um coração que entenda, um coração, Pai, que tenha a revelação da Tua palavra. Pai, nos abençoa nessa hora, abençoa todos que nos assistem, abençoa os nossos familiares, abençoa, Senhor, ó Deus, todos os que estão no nosso coração. Pai, que o Senhor esteja, Pai, ó Deus, mudando a vida, mudando situações, ó Deus, transformando pessoas através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, essa é a nossa oração nessa hora, em nome de Jesus, amém.